Olá, estudantes do ensino médio da Rede Estadual de Minas Gerais. Olá, colegas professores. Olá, pais e mães que acompanham os nossos alunos. Eu sou a professora Adelina Azevedo, professora de Química. E o assunto da nossa aula hoje é polaridade das substâncias. Esse conteúdo ele é voltado para o aluno do primeiro ano do ensino médio, tanto regular quanto na modalidade EJA, e ele está disponível na semana 4 do PET, volume 3. Bem, antes de você estudar um conteúdo, é necessário que você, primeiro, olhe os objetivos desse conteúdo, que geralmente está disponível no livro didático, lá no início, ou então na parte de cima do PET, no início da semana do PET, que fala as habilidades que você precisa desenvolver. Então, antes de você ler o texto, é fundamental que você tenha claro o que se espera que você aprenda, quais as habilidades que você desenvolva com o estudo daquele conteúdo. Nesse caso específico, pretende-se que você compreenda a polaridade das moléculas, que você reconheça que na constituição das substâncias moleculares pode ocorrer o fenômeno de polarização de cargas elétricas em função da geometria molecular e do tipo do átomo constitutivo dessa molécula. Bem, outra coisa que é preciso ser feito no processo de estudo é identificar as palavras cujo significado para você é desconhecido ou cujo conceito não seja bem claro. Por exemplo, aqui nós estamos falando de polaridade, aqui nós vamos falar de polaridade, vamos falar de moléculas, de geometria molecular e polarização. E o outro, substâncias moleculares. Então, se você não sabe o conceito dessas palavras, é recomendável que você anote no pedacinho do caderno, veja o significado antes de você começar a ler o texto. Então, vamos lá. Para falar em polaridade de moléculas, vamos recordar o conteúdo das semanas anteriores, que é o conteúdo que fala das ligações químicas. As ligações químicas é a teoria da química que explica como que os elementos da tabela periódica se organizam para dar origem a essa infinidade de substâncias que existem ao nosso redor, a essa infinidade de materiais. Então, a gente tem 3 tipos de substância: a iônica, a molecular e a metálica. A substância molecular ou covalente é a substância formada por ligação covalente. Como que ocorre a ligação covalente? Ela ocorre entre elementos, entre ametais, através de quê? Do compartilhamento de elétrons. Então, aqui eu tenho o elemento cloro, que tem 7 elétrons na última camada, porque ele está na família 17, e para ficar com 8 elétrons e ficar estável, ele precisa compartilhar um par de elétrons com outro elemento, com outro átomo. Assim, ambos passam a ter 8 elétrons na última camada e passam a ser estáveis e forma a substância cloro. Existem 2 tipos de substâncias formadas por ligações covalentes. As substâncias moleculares, é sobre essas substâncias que nós vamos falar nessa aula, e os sólidos covalentes. O que são sólidos covalentes? São substâncias formadas pela combinação pela ligação covalente entre os átomos. E o que são as substâncias moleculares?
são substâncias formadas por ligações, por moléculas. E qual que é o significado de molécula? Molécula é a menor combinação de átomos, é formada por um ou dois, quantidade menor de átomos. E esses átomos, essa menor partícula, menor parte da substância que mantém as propriedades do todo dessa substância. Então, em uma molécula de água, eu tenho todas as características da substância água. E tem dois elementos químicos, o hidrogênio e o cloro, na proporção de dois hidrogênios, o hidrogênio e o oxigênio, na proporção de 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. Então, a ligação covalente, ela pode ser de 2 tipos. Uma ligação polar, ela pode ser polar ou pode ser apolar. Então, aí para você entender o que é uma ligação covalente polar ou apolar, volta lá no significado da palavra polo. Qual que é o conceito de polo? Polo é uma região na molécula onde tem acúmulo de carga. Então, quando eu falo que existe polaridade numa molécula, eu estou dizendo que em alguma região dessa molécula existem cargas, acúmulos de cargas positivas e acúmulos de cargas negativas. Bem, se eu falo que a ligação é polar, eu estou dizendo que nessa ligação vai ocorrer formação de polo. Se eu digo que a ligação é apolar, o A é negativo, então não tem formação de polo. Mas quando que eu tenho uma ligação polar e quando que eu tenho uma ligação apolar? Vamos lá. Quando os átomos que estão fazendo a ligação são diferentes entre si, ou seja, possuem diferente eletronegatividade, por exemplo, eu tenho o átomo de hidrogênio e o átomo de cloro. O átomo de hidrogênio tem um elétron na última camada, então ele compartilha um par de elétrons com o cloro para ficar estável com 2 elétrons e o cloro passa a ficar estável com 8 elétrons. Esse par de elétrons passa a pertencer aos 2, sendo que o cloro é um elemento mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, uma vez que o cloro é um elemento mais eletronegativo, ele vai atrair os elétrons do par para mais próximo dele. Dessa forma aqui, eu vou ter um polo positivo, negativo, que eu represento com esse sinal, e aqui eu vou ter um polo positivo, porque aqui vai ter menor quantidade de elétrons do que nessa região aqui. Então, nesse caso, eu tenho uma ligação covalente polar, porque os elementos que estão fazendo a ligação entre si são elementos diferentes. Agora, quando os átomos são iguais, se eu tiver uma ligação de hidrogênio com hidrogênio, os 2 átomos são iguais. Se os 2 átomos são iguais, a atração por elétrons vai ser igual. Nesse caso, eu vou ter uma ligação apolar. Bem, então, o outro conceito importante aí que você tem que anotar é eletronegatividade. Na aula do bimestre anterior, quando falamos das propriedades periódicas e aperiódicas, falou-se em eletronegatividade, que é a tendência que os elementos químicos têm de atrair o par de elétrons em uma ligação. Como eu disse também na aula anterior sobre a organização dos elementos na tabela periódica não é para decorar. Se você precisa conferir a eletronegatividade dos elementos, basta você buscar na legenda. Essa tabela, por exemplo, ela mostra
quais os elementos que são mais eletronegativos, inclusive com valores, e quais elementos que são menos eletronegativos. Percebe-se que o cinza é um elemento cuja eletronegatividade tem o valor 4. E os elementos eletropositivos, os metais alcalinos, têm uma baixa eletronegatividade, então eles são mais eletropositivos, por isso que eles tendem a perder elétrons. E se você for usar uma tabela periódica que não tem os valores de eletronegatividade, basta você lembrar que na tabela periódica a eletronegatividade varia numa mesma família de baixo para cima, à medida que vai aumentando, subindo, maior a eletronegatividade dos elementos, e da esquerda para a direita. Os gases nobres não participam de ligações químicas, então não falamos de eletronegatividade para esses elementos. Então, fechando, não se esqueça o conceito de ligação polar e apolar. Ligação polar: elementos químicos diferentes entre si, o mais eletronegativo atrai o par de elétrons da ligação para próximo da eletrosfera dele, formando um polo negativo. E o outro polo, portanto, se tornando positivo. Ligação covalente apolar é quando os átomos são iguais, ou seja, não existe diferença de eletronegatividade entre esses elementos. Bom, mas nós falamos de polaridade de ligação. E lembra que lá nas habilidades você tinha que compreender a polaridade da substância, das moléculas. Então vamos, para a gente conferir a polaridade de uma substância, é preciso levar em consideração a geometria dessa molécula. O que é geometria molecular? Outro conceito importante. É a posição na qual os átomos ficam, o núcleo de um em relação ao outro, quando eles encontram-se formando a molécula. E a gente usa a polaridade de uma molécula usando um vetor. A gente costuma usar um vetor para determinar a polaridade de uma molécula. Esse vetor é o seguinte: ele é baseado na teoria de repulsão dos pares eletrônicos, no modelo de repulsão dos pares eletrônicos. Em que esse modelo se baseia? Na ideia de que os elétrons, por apresentarem a mesma carga, repelem-se, e para reduzir essa repulsão, eles tendem a se afastar o mais distante possível um do outro. Vamos aqui. Então, se eu tiver uma ligação com 3 átomos, onde o átomo central está aqui, esse par de elétrons, ele tende a permanecer o mais distante possível um do outro, formando um ângulo de 180 graus. Nesse caso, eu vou ter um arranjo geométrico linear. De maneira semelhante, é quando eu tenho uma substância formada por apenas 2 átomos. Quando eu tenho uma substância formada apenas por 2 átomos, também eu vou ter uma geometria linear. A posição em que o núcleo de um átomo fica em relação ao outro vai ser um segmento de reta. Mesma maneira, HCl, substância com geometria linear. Então, substância com 3 átomos e 2 átomos, a geometria vai ser linear. Se for 3 átomos e tiver apenas 2 pares de elétrons em torno do átomo central, apenas 2 nuvens eletrônicas. Por outro lado, se em torno de uma nuvem eletrônica estiver 3 pares de elétrons, a gente vai ter um arranjo geométrico trigonal plano. Se em torno do átomo central tiver 4 nuvens eletrônicas,
a gente vai ter um arranjo geométrico do tipo tetraédrico. Então, vamos recapitular aqui. A ligação, eu tenho ligação covalente polar, se existir diferença de eletronegatividade entre os elementos que estão fazendo a ligação. Eu tenho ligação covalente apolar, quando os dois átomos que estão efetuando a ligação não tem diferença de eletronegatividade entre eles, ou seja, eles são iguais. Nesse caso, eu tenho uma molécula, eu tenho uma ligação polar e vou ter uma molécula também apolar. Então, ligação apolar e vou ter uma molécula também apolar. Agora, quando eu tenho uma ligação entre dois elementos e existe diferença de eletronegatividade entre eles, eu tenho uma ligação polar. E nesse caso específico, eu tenho uma molécula também polar. Por outro lado, eu tenho essas situações aqui, moléculas com acima de 3 átomos. Para eu dizer se ela é polar ou apolar, vai depender da geometria da molécula, ou seja, vai depender do arranjo espacial dos átomos nessa molécula. E como que eu observo isso? Aqui eu tenho uma molécula com 3 átomos, 2 nuvens eletrônicas em torno do átomo central, ou seja, 2 pares ligantes. A geometria da molécula vai ser linear. E a ligação entre esses elementos vai ser uma ligação polar. E, no entanto, essa molécula vai ser uma molécula apolar. Por que essa molécula vai ser apolar? Porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Portanto, aqui vai formar polo negativo, polo negativo, polo positivo, polo positivo. O vetor momento polar resultante dessa molécula aqui, ó, vai ser igual a 0, que vai ocorrer uma deformação na nuvem. Então, aqui eu tenho uma molécula apolar. Agora, esse segundo caso, eu tenho molécula com 4 átomos, 3 nuvens eletrônicas em torno do átomo central, uma nuvem, uma nuvem, uma nuvem. E a ligação entre essas moléculas é uma ligação polar. No entanto, eu tenho uma molécula apolar, porque os vetores anulam. Aqui eu tenho uma substância formada por 3 átomos, 3 nuvens eletrônicas, uma nuvem eletrônica, 2 nuvens eletrônicas. E aí, o elemento oxigênio é mais eletronegativo, então ele atrai os elétrons para próximo dele, formando aqui polo negativo. Atrai os elétrons para próximo dele, formando polo negativo. E aqui eu vou ter polo positivo e polo positivo. Então, o vetor momento dipolar resultante aqui, ó, é diferente de 0, ou seja, os vetores não se anulam. Então, nesse caso, eu tenho uma molécula polar. Bem, findamos por aqui. Nesses slides existem mais outros exemplos que te ajudam a compreender o significado de substância polar e apolar e o conceito de geometria geométrica, de geometria molecular. Conte sempre com a ajuda dos seus professores, estude o conteúdo do seu livro didático e até a próxima aula. Muito obrigada.